Bom dia, boa tarde, boa noite, nação sincera. Mais uma vez nos encontramos para conversar um pouco. Eba, café na minha canequinha linda. Eu devia começar a vender, né, as canecas dessas. Vocês comprariam? Eu tô perguntando de verdade. Dizer se vocês comprarem a minha caneca. Eu faço bem baratinho. Que aí você já pode ouvir o podcast com a sua caneca sincerona. É eu sincera aqui, você sincera aí, entendeu? Mas só vai ter sincerão, não tem sincerão não. O homem vai ter que usar a sincerona também. Desculpa aí a vergonha que eu passei. Gente, hoje vamos conversar sobre o quê? Hoje eu vou aproveitar nosso momento de conversa para te indicar uma leitura bem bacana. Eu amo ler, eu gosto muito, eu leio demais. Se bem que eu vivo estações, assim, eu vivo meio que temporadas de leitura. Tem horas que eu tô lendo horrores, lendo por horas a fio, e aí eu acabo que eu leio em 2, 3 meses eu consigo ler 10 livros, tipo assim, 12 livros fácil. E tem aquela temporada que eu não tô lendo, tô lendo nada, assim, leio a Bíblia e é dando glória a Deus e é sobre. Então, assim, apesar, né, desses altos e baixos, eu sempre tenho um livro ali na minha cabeceira, que mesmo que eu não esteja muito empolgada para estar lendo muito, mas eu consigo folhear, eu consigo ler um pedacinho. Eu não gosto de dormir com a TV ligada, então às vezes eu dedico ali um tempinho de leitura porque ajuda a relaxar a mente, dá um soninho, né? Então, é uma hora boa, assim, para mim, quando eu tô nesses períodos de baixa. Então, fica aqui a dica, a sugestão para você, se você não é uma pessoa que gosta muito de ler, mas você gostaria de começar a ler, talvez a dica para você seja essa. De você escolher ali aquele momento antes de dormir, porque aí você solta o celular, então você já diminui a quantidade de luz azul que você está absorvendo pelos seus olhos, você diminui também a intensidade dos estímulos, o que faz com que você consiga dormir com mais qualidade, faz com que você consiga entrar em sono profundo mais rápido, e você de quebra ainda tem a oportunidade de colocar aí um conteúdo bacana no seu juízo, jogar lá para o subconsciente enquanto você está dormindo, ruminar ali naquele último pensamento, naquela última leitura. Aí eu assim, Letícia, tu falou ruminar, assim, uma coisa que vaca faz, é isso mesmo. Você sabe o que é ruminar? O que é o ruminar da vaca? Fatos aleatórios, conversas aleatórias. Estamos aqui para isso. Ruminar é quando a vaca come. Olha que coisa horrível. Eu espero que você não esteja almoçando agora. Aí a vaca come aquela graminha lá dela, o pasto. Ela tá mastigando, mastigando, mastigando. Ela engole, só que aí volta. Aí o bicho fica assim, e ela engole de novo. Eita, que horror. Mas ela tá ruminando pra poder absorver todos os nutrientes. Entendeu? Ela tá aqui virando sabão ali na boca dela, entendeu? Então você vai fazer o conteúdo virar sabão ali no seu juízo, impregnar em você. Letícia, que horror, é isso mesmo, não tem problema. Vocês são meus amigos por causa disso, né? Vamos lembrar do porquê que a gente é amigo. Que a gente aguenta essas coisas bem aleatórias e toscas que saem da boca dela. Desculpa, gente. Hoje tá mais forte do que eu. Então, o livro que a gente vai conversar hoje é. Antes de falar do livro, eu vou mostrar aqui meu patrocínio. Eu vou mostrar para vocês esse caderno maravilhoso, que ele é um diário de leitura. Olha que coisa linda. Não dá para ver direito, mas devia dar. Esse diário de leitura, ele é super bem elaborado, sabe? Dentro, as páginas são tudo bem bonitinha, tudo bem delicado, olha, dá pra ver? Ai, muito bonitinho, né? E você anota suas citações preferidas, você coloca os livros que você lê, você faz todo um planejamento de leitura mesmo. E aí você consegue fazer assim um ranking dos livros que você mais gosta. E para você que gosta de fazer esboço, fazer resumo de leitura, ele também é bacana, porque você consegue ali em 2 páginas fazer um resumo bem legal. Então eu tenho a minha pesca do meu resumo anotadinha aqui, então estou deixando aberto. Letícia, quem foi que fez? Tu esqueceu de dizer quem é o patrocinador. Leila Arte em Papel. Uau! Vai lá, procura no
Instagram, é arte em papel mesmo. Leila Arte em Papel. Ela se garante, ela faz todo tipo de papelaria que você imaginar, de devocional, de livro de receita, de, sei lá, tabuada, coisas para o material escolar da criança personalizado, etiquetas, adesivos, álbuns, faz tudo, gente. Ela é incrível, ela tem tudo. Parece que tá falando da tua mãe, Letícia. Que amor, que carinho. Pois não é. Parece que eu tô falando até da minha mãe. É minha mãe mesmo. Enfim, então vamos lá. O livro que nós vamos falar hoje é esse livro, que eu acho ele fenomenal. O nome do livro é O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy, bem assim, bem americanizado meu sotaque. Esse livro, ele é brilhante, ele é muito inteligente, ele é incrível. O Dr. Murphy, ele é... O quê? Meu Deus, tá aqui, ó. Ele pesquisou de maneira exaustiva o poder da mente ao longo de sua vida, apoiando-se nas mais variadas ciências, e ele concluiu que tudo o que você precisa para construir a realidade dos seus sonhos está na força do seu pensamento. Uau! Então, basicamente, ele é sobre isso, é sobre o que o seu pensamento pode fazer. E como assim, que pensamento? Aí ele vai no profundo ali do seu subconsciente. E aí, eu queria dar continuidade a esse raciocínio com uma frase que está no livro, que diz, eu anotei no papel, tá? Eu não estou lendo o livro, mas é do livro. Da mesma forma que a água toma a forma do tubo por onde flui, o princípio da vida em você flui de acordo com a natureza dos seus pensamentos. Ou seja, à medida que você constrói os seus pensamentos é como um tubo, é como um canudo, e quem você é vai passar por esse canudo, ou seja, você vai tomar a forma daquilo que você pensa. Então, se você é uma pessoa que pensa coisas boas, consequentemente, você vai ter uma atitude ao olhar para a vida. E se você é uma pessoa mais pesada, mais carregada, mais negativa, você consequentemente também vai olhar para a vida e se portar e construir uma realidade segundo esses pensamentos que você tem, essa leitura de vida. E assim, eu acho muito bacana esse livro, porque ele não fala só sobre conceitos, ele dá muitas técnicas de como você moldar o seu pensamento e como você construir esse pensamento. E aí, eu acho que cabe aqui entender que esse livro, que para mim eu acho que foi algo sensacional, é que ele torna muito claro e ele vai construindo isso gradativamente para poder não te deixar perdido na linha de raciocínio, é que você, sim, é moldado pelos seus pensamentos, mas você não é os seus pensamentos. Aí você fica assim, quase que bugado. Meu Deus, se eu não sou os meus pensamentos, eu sou o quê? Não é verdade? Que loucura! O que que eu sou? Porque se os meus pensamentos me moldam por fora, me moldam por dentro, e isso aqui, o que você está vendo, é fruto dos meus pensamentos, né? Você está olhando para uma Letícia, que tudo isso aqui é resultado do que ela pensa. E ela, ao mesmo tempo, não é os pensamentos, ela é o quê? Meu Deus do céu, dá um nó. E aí ele começa a conversar sobre isso, ele começa a trabalhar dentro de você de que o que você é tem domínio sobre os seus pensamentos. Que tudo que você, de fato, como ser, pode moldar todo o resto. Aí você fala assim, Letícia, de onde foi que ele tirou isso? Aí tu vai ler, tu vai entender as pesquisas, as identificações e tudo. Eu não vou te esboçar isso. Mas tem um outro livro que fala muito sobre isso, que eu acho esse outro livro também extraordinário, que foi também o que me pavimentou, porque eu já tinha lido esse outro livro. Então, quando eu li esse, fez muito sentido. Tudo fez muito sentido. E esse outro livro que eu li foi a Bíblia.
Por quê? Porque a Bíblia fala que nós somos espírito, nós possuímos uma carne e nós habitamos em um corpo. Ou seja, o corpo é isso que você tá vendo, essa coisa material, assim, né? O que eu consigo tocar. A alma é o quê? São os meus pensamentos, é onde mora ali as minhas emoções, é onde mora a minha razão, é onde mora os meus processos cognitivos. E o meu espírito é o quê? É quem eu sou de verdade. Então, quem eu sou de verdade, que é o meu espírito, tem domínio sobre a minha alma, e à medida que a minha alma se desenvolve debaixo da influência do meu espírito, ela molda o que eu vou fazer no âmbito material, e aí o meu corpo se adequa, ou seja, a água vai tomar a forma do cano, a água vai tomar a forma do tubo por onde ela passa, e essa água vai vir de onde? Qual é o que produziu a forma do tubo? O meu espírito. Então é muito interessante porque assim, não é um livro que vai ficar trazendo versículos para você o tempo inteiro ou nada disso. Ele realmente é um pesquisador, mas ele, claro, ele leva em consideração a Bíblia nessa jornada porque é impossível não levar. É impossível, não faria sentido. E assim, uma coisa que ele fala que eu acho que o que que todo mundo está à procura? Todo mundo está à procura de felicidade, não é verdade? E uma frase muito interessante que ele diz assim: a felicidade autêntica e duradoura, ela surgirá em sua vida no dia em que você compreender com clareza que você pode vencer qualquer fraqueza. E aí, o que que acontece? Acontece que eu passo a entender o que é felicidade. A felicidade, ela não é uma circunstância. A felicidade não é estar dando tudo certo. A felicidade é eu entender que eu tenho as respostas dentro de mim. Só que as respostas, elas estão num lugar bem peculiar, que é na inteligência infinita. E essa inteligência infinita é nada mais, nada menos que o meu espírito quando ele está conectado à fonte certa. E qual é a fonte certa? A fonte certa é o próprio Deus, claro, obviamente. Mas Deus, ele é o quê? Ele é o amor. Então, só tem duas formas da gente se alimentar. Ou a gente tá na fonte que é o amor, ou a gente parte do princípio do amor nas nossas vivências, na nossa perspectiva de vida, ou a gente parte da outra fonte que é o quê? O medo. Qualquer fragmento de emoção ou ramificação vai vir ou desse lugar de estabilidade e segurança, que é o amor, ou desse lugar de instabilidade e insegurança, que é o medo. Então, à medida que eu me aprofundo no amor, eu começo a ter acesso a essa inteligência infinita que é o próprio Deus, e aí o meu espírito que está conectado com ele começa a moldar os meus pensamentos, moldar a minha alma, e eu começo a ter resultados baseado nisso, ancorado nisso, do mesmo jeito. Quando eu vivo assustada, eu vivo com medo, eu vivo numa insegurança, numa instabilidade, e aí isso começa a moldar os meus pensamentos, e isso começa a dar a forma do tubo, e aí eu começo a viver dessa forma, e aí as minhas atitudes, as minhas palavras, a minha postura tem outro tipo, a minha vivência, eu começo a ter outra percepção de tudo ao meu redor. E assim, eu tenho um exemplo bem pessoal para ilustrar isso. Eu tenho uma amiga que ela é uma pessoa maravilhosa, assim, confio nela demais. Ela é uma pessoa que eu sempre acreditei que ela queria o bem pra mim, assim, eu sempre quis o ótimo pra ela, assim. Nossa relação é muito amorosa mesmo, mas ela é uma pessoa difícil, sabe? Apesar de as suas características incríveis, ela é uma pessoa assim muito pesada, sabe? Ela já foi muito ferida na vida, ela já passou por situações muito difíceis, e isso gerou nela, assim, um empecilho muito grande no relacionar-se, isso gerou nela uma dificuldade muito grande em confiar nas pessoas, e ela, assim,
tem as suas limitações, realmente. Eu não vou ficar falando muita coisa, porque aí ela vai, né? Poxa, tá falando de mim, mulher. Respeita, tem vergonha na cara. Enfim, que aqui é um lugar pra eu fofocar com você, mas eu não dou nome a ninguém, né? Tudo certo. E a gente não tá fofocando, tô brincando, a gente tá fofocando sim, mas assim, né? Só pra ilustrar, nada demais. E aí, o que que acontece? Acontece que nós tínhamos uma conhecida em comum. E sempre que a gente tinha alguma vivência com essa conhecida, ela chegava pra mim e dizia, mulher, tu tá vendo? Tu tá vendo o que foi que ela disse pra gente? Tu tá vendo como foi que ela tratou? Mulher, ela se acha. Ela, pelo amor de Deus, ela só humilha as pessoas. Nossa, ela pensa que ela é melhor do que todo mundo. Nossa, ela não sei o quê. Nossa, ela é muito... Meu Deus, olha aquela atitude, mas é oportunista, mas é não sei o quê. E eu, por ser um pouco mais nova e também mais vulnerável à perspectiva dela, porque ela sempre teve muita credibilidade, assim, comigo, eu acreditava. Eu dizia, meu Deus, realmente faz sentido. Acho que foi isso mesmo que aconteceu. Poxa, é uma pena, né? Eu acho ela tão legal, mas realmente ela é meio estranha. E eu, por muitos anos, gente, eu não tô falando de dias, eu não tô falando de algumas situações. Por muitos. Ai, desculpa aí. Hum, a sede bateu aqui matando. Eu, por muitos anos, assim, ali na minha adolescência, a minha adolescência todinha, eu me relacionei com essa conhecida como uma conhecida. Eu nunca nem me permiti ser amiga dela por causa dessa perspectiva que foi, assim, alimentada aos meus olhos, né? Porque essa pessoa tinha essa leitura dessa relação, ela passava pra mim e eu dizia: essa minha amiga tem tanta credibilidade comigo que o que ela tá falando da cicrana faz sentido. Então, passou o tempo, a gente perdeu o contato. E depois eu me encontrei com a conhecida, né? Vivendo outra estação na vida, todo mundo casado, com seus filhos e tudo mais, outra realidade. E eu me permiti ativar essa amizade, essa familiaridade, e a gente começou a sair, conversar, ter momentos juntos. Gente, a minha vivência com ela, fora dessa influência, foi maravilhosa. A gente se relacionou super bem, deu muito certo. Uma pessoa leve, alegre, animada. Sim, sabe aquela coisa assim que você. Sinceramente, a frase que eu disse depois de alguns encontros foi: Meu Deus, parece outra pessoa. Desculpa aí, gente. Eu disse: Meu Deus, parece outra pessoa. E aí, eu fui e marquei o encontro às 3. Porque eu disse: Não, mulher, ela tá maravilhosa, ela tá incrível, tu precisa ver. Nossa, perfeita, zero defeitos, vamos ficar junta. Quando nos juntamos às 3, na saída desse encontro, que teoricamente deu tudo certo, aquela minha amiga começou: Nossa, mas não mudou nada. Tu viu o que ela falou, tu viu o jeito, tu viu o ar, tu viu o tom, a postura. Gente, de verdade. De verdade. Parecia que eu tava tirando uma lente de contato do meu olho. Parecia que eu tava tirando assim, arrancando barro dos meus olhos. Porque naquele momento eu entendi que, na verdade, eu perdi de cultivar de verdade uma amizade por longos anos porque eu estava completamente moldada à percepção de uma outra pessoa, que não era a minha. E como eu era vulnerável àquela influência. Foi um choque de realidade que eu fiquei. Eu fiquei assim. Uhum, foi, né? Eu fiquei em choque. Depois de alguns minutos ouvindo, eu recuperei minha dignidade. Falei assim: mulher, assim, eu tô entendendo tudo que tu tá falando e ok, mas eu te juro, como a
minha perspectiva foi totalmente diferente. Eu senti que foi um encontro incrível. Eu jurava que tu tava super, super feliz, que nem eu, que tinha dado muito certo. Nossa, eu venho me encontrando com ela, eu tenho achado ela uma pessoa tão maravilhosa. Que assim, eu tô chocada de tu estar dizendo isso, de verdade. Eu aqui tô parando pra analisar e tô tentando encontrar uma forma de mensurar com clareza o que tá acontecendo, porque eu não vi isso. Chega, ela ficou assim meio bagunçada das emoções e a gente foi conversar e tentar, né? Assim, decidir como que a gente continuaria aquela conversa, mas a verdade é que quando eu saí dessa influência e eu comecei a olhar as coisas pela minha ótica e pela minha perspectiva e com a minha clareza, eu ganhei uma nova amiga. Uma amiga que eu poderia ter há muitos anos. Uma amiga que poderia estar sendo cultivada na minha vida há tanto tempo. Mas graças a Deus que o tempo não foi perdido e hoje eu tenho. Mas assim, foi um descobrir um novo continente, assim, para mim. Porque eu percebi o quão nós somos vulneráveis. E quando eu olho para esse livro, né, O Poder do Subconsciente, eu vejo quantas ferramentas estão à nossa disposição para nós moldarmos a nossa mente, para nós moldarmos a nossa perspectiva, para termos um olhar diante da vida e resultados que a gente goste mais, né? Então, assim, ele tem algumas técnicas que ele fala sobre a técnica de visualização, técnica de transferência, técnica do obrigado, que nada mais é do que você exercer gratidão na sua vida. Gente, não tem nada que consiga fortalecer o nosso caráter de uma forma positiva mais do que a gratidão. A gratidão, ela orienta até o nosso senso de prioridade. Muitas vezes a gente não sabe nem julgar o que é mais importante, por quê? Porque a gente não está sabendo nem ser grato. Então, quando a gente começa a agradecer, a gente começa a pensar o que é mais importante agora. Meu Deus. E aí, tem também uma frase que eu gosto muito que diz assim: todas as ideias que você impregna de emoção são aceitas e transformadas em realidade pelo seu subconsciente. Ou seja, se você tem ideias e você quer que essas ideias saiam do papel, você precisa impregnar essas ideias de emoção. E muitas vezes nós temos algumas ideias que elas não saíram do papel porque elas estão impregnadas de emoções, mas das emoções erradas. Quantos sonhos, quantos projetos você enterrou porque você impregnou bons projetos com as emoções erradas? Isso, assim, sempre que eu leio alguma coisa relacionada a realizações, eu sempre tento levar em perspectiva o oposto. Porque muitas vezes a gente recebe informações das estratégias certas, mas a gente para e não pensa sobre por que eu não estou fazendo, por que eu não estou vivendo, por que eu não estou aproveitando do conhecimento que eu já tenho. E a gente não olha para dentro, assim, a gente não julga o porquê que as coisas estão dando errado de verdade. Às vezes a gente pergunta, né? Oh, Deus, socorro, Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? Tá tudo dando tão errado. E para por aí, né? Porque nós somos vítimas de uma sociedade injusta, de relações que não veem o nosso potencial, de pessoas que não honram o que nós temos, que não aproveitam, que não nos gastam como poderia. Meu Deus, o mundo é muito terrível. As pessoas não veem o grande potencial que eu sou e não querem me usar, me gastar.
Meu Deus, que povo ingrato, né? Todo mundo tem um pouco disso, né? Impressionante. Você, meu ouvinte, não tem, eu também não. Isso é uma coisa que tá em outro ambiente social, entendeu? Outro nicho, porque não é o nosso. Beleza. Mas, por que que a gente não tá assim? Porque a gente é o povo introspectivo, né? Que faz as perguntas certas. Então, a pergunta certa é: deu errado, perdi o emprego, aquilo não aconteceu, o relacionamento se desfez. Qual é a possibilidade? Onde que eu tô ancorando? Eu tô com medo de começar algo novo. Por quê? Qual foi a emoção que eu coloquei aqui? A gente não faz esse diagnóstico, né? E como é importante fazer? Porque na hora que eu faço esse diagnóstico, eu também posso trocar. Eu posso selecionar intencionalmente outra emoção para aquele projeto, para aquele sonho. E assim, sendo bem sincera com vocês, eu sonhei, assim, por muito tempo, em fazer medicina. Era o meu sonho. Não, eu vou fazer medicina, eu quero medicina e tal. Mas aí, assim, não tinha muito o apoio que eu precisava. E eu comecei a ficar meio frustrada, sabe? Porque como é que você faz? Sem apoio, sem assim, né? O básico. Na verdade, dá pra fazer, dá, mas na época eu achei que não dava. E aí eu comecei a ficar muito assustada e sempre que eu pensava a respeito desse sonho, eu pensava em incompetência, eu pensava em inadequação, eu pensava em falta de suporte, eu pensava em tantas coisas assim que tinha tudo para dar muito errado, que para mim fazia muito mais sentido desistir, né? E à medida que eu fui amadurecendo, eu fui vendo que eu podia sim sonhar a respeito disso. Acabou que chegou uma hora na minha vida que eu tinha que investir nesse sonho e eu fui investir nesse sonho. Mas não aconteceu como eu gostaria, né? Não foi no tempo que eu imaginei. Dito isso, aconteceram outras realizações maravilhosas. Significa que uma coisa compensa a outra? Não, significa que eu ainda posso. Hoje eu entendo, porque eu consegui ancorar emoções adequadas aos sonhos que eu tenho. Eu ainda posso, hoje, sonhar nessa direção e viver esse projeto e botar em prática. Hoje eu consigo ver isso. Não sonhe mais com isso, certo? Não é mais uma prioridade para mim. Mas naquele tempo eu achava, é agora ou não é nunca mais. Só que agora nada coopera, eu não tenho o que é preciso, eu sou incapaz. Então, era tipo assim, eu estava formando dentro de mim a possibilidade de sonhar com uma coisa que era impossível e eu queria sonhar para me frustrar. Olha que loucura! Meu Deus do céu, gente, isso é tão louco que até quando eu paro pra pensar que eu fiz isso, eu fico, não, gente, eu não fiz isso não, não é possível. Mas fiz sim. E quantas pessoas não fazem isso? E se eu fiz isso naquele tempo, eu posso fazer isso a qualquer momento da minha vida. Porque existe esse caminho, essa possibilidade. E se eu não me policiar, e se eu não tiver de olho nas minhas emoções, se eu não tiver coordenando ali o meu subconsciente, se eu não tiver enviando mensagens boas, se eu não tiver atualizando os meus conhecimentos, se eu não estiver renovando o meu pensamento, eu vou facilmente voltar para esse mesmo ciclo. Eu vou facilmente me posicionar dessa forma, repetidas vezes. Eu vou criar sonhos para frustrar sonhos. E isso é uma coisa absurda, porque quantas pessoas serão beneficiadas quando você realizar os seus sonhos? Quando você colocar as emoções certas nos seus projetos para que os seus projetos saiam do papel. Nada é só sobre o que você vai fazer para você. Quando eu tive a coragem
de colocar esse podcast em realidade, né, em tirar esse projeto do papel, me veio inúmeros questionamentos e inseguranças, até que no primeiro episódio, quando eu postei, eu recebi uma mensagem que eu nunca vou esquecer, de uma amiga que falou: eu estou há tanto tempo sem falar com a minha irmã, nós tivemos uma desavença muito grave e eu tô enviando esse episódio para ela e eu vou falar com ela e eu não sei o que vai acontecer, mas muito obrigado, porque você colocou esperança no meu coração. Isso para mim foi uma resposta de oração. Então, para cada episódio que alguém conversa comigo e alguém traz um renovo de esperança que essa pessoa teve a partir dessa coragem de falar, para mim, mostra que outras pessoas estão sendo beneficiadas e que foi para isso que Deus colocou a coragem em mim de ancorar as emoções certas, nas ideias certas, e que isso tem um poder gigante. Então, assim, eu te encorajo a ler esse livro, a executar as ferramentas, a pôr em prática, a meditar nas reflexões e a partir daí você começar a se impulsionar nessa independência emocional, nessa segurança e você ter excelentes resultados na sua vida, na sua alma, na sua mente, no seu coração, nas suas relações. E se você, por favor, puder me dar aí um feedback e dizer: Letícia, eu li, foi bom, ou li, não senti nada, li, não gostei. Pelo menos para eu saber aqui, né, que você ouviu. Só isso já serve, tô brincando. Não é só pra ouvir não, gente. Tô falando aqui porque eu queria te acrescentar uma coisa positiva. E eu digo mais, se você ler e não gostar do livro, pelo menos você foi muito abastecido de conteúdo para conversar com qualquer pessoa, entendeu? Se alguém chegar, ah, é porque eu estava pensando nisso, fazendo isso, a pessoa, rapaz, eu li um livro que é O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Você fala assim, cheio de sotaque, entendeu? Assim, e sabe o que ele fala sobre isso? Isso. Gente, tu vai passar por inteligente demais. Tu não tem noção. Tu vai passar por uma pessoa assim, super intelectual, entendeu? Só isso já é um ganho. Desculpa, de nada, obrigada. Não, gente, mas agora é isso. Vamos agora para outro episódio, mas espero que você tenha gostado. E eu vou falar mais de livro aqui, porque eu leio muito e se eu não tiver outra coisa para falar, eu vou falar de livro. E tá tudo certo. Tô sendo sincera com você. Esse gastou meu gogó aqui diferente. Mas deu certo. Tchau, tchau.